Olá, turma! Esse vídeo é sobre equações contábeis e também sobre uma aplicação mais prática, uma aplicação nas avaliações dos conhecimentos adquiridos no capítulo 2. Então é um vídeo de encerramento do capítulo 2. Você deve estar no capítulo 3 agora. Antes de tratarmos das equações contábeis e do seu manejo, vamos para algumas definições aqui. Patrimônio. Patrimônio é o conjunto dos bens, direitos e obrigações economicamente apreciáveis pertencentes a uma pessoa ou a uma empresa, uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Economicamente apreciável significa que tem possibilidade de ser monetariamente mensurável, pode ser expresso em dinheiro, em l'argent. O seu patrimônio líquido é o que sobra quando você diminui do valor do conjunto dos seus bens e direitos as suas obrigações, as suas dívidas. E o que sobra? Sobra riqueza. Riqueza é o que você tem diminuído daquilo que você deve. Mais tarde, lá pelo capítulo 5, ao estudar plano de contas, você verá que a lei chama de passivo, em uma palavra só, o conjunto formado pelas obrigações exigíveis e pelas não exigíveis. Falei em plano de contas, o que traz à tona o assunto conta, né? O plano de contas é um rol de contas e conta é um nome técnico dos componentes do balanço patrimonial, que é compreendido por bens, direitos e obrigações mais patrimônio líquido, e também se chama de conta os elementos da demonstração de resultados, compreendidos por custos, despesas e receitas. Acerca das equações contábeis, podemos dizer que elas na verdade são uma só. Quando vemos aqui a equação fundamental da contabilidade, patrimônio líquido igual a bens mais direitos menos obrigações. Ela é a mesma equação do equilíbrio patrimonial, só que em outra forma, né? O que se fez foi passar o patrimônio líquido para o outro lado da obrigação, da equação, para termos somente elementos positivos na equação. Quando vemos uma representação gráfica do patrimônio, que é o balanço patrimonial, nós vemos que o ativo é igual ao passivo, se entendemos que o passivo é formado por passivo exigível e por passivo não exigível, que é o patrimônio líquido. E como isso costuma ser cobrado nas avaliações? É fornecida uma lista de elementos patrimoniais com seus respectivos valores. Geralmente falta um. E em seguida se indaga o valor de determinado elemento patrimonial ou grupo de contas. O que é um grupo de contas? O ativo, por exemplo, é um grupo de contas. O ativo é o conjunto das contas que representam bens e direitos. Patrimônio líquido também é outro conjunto de contas. Notem que nas contas aqui listadas, caixa, mercadorias, clientes, fornecedores, imposto sobre circulação de mercadorias e serviços a pagar, né, ICMS a pagar, capital social e lucro a distribuir, só temos contas de resultados. Mas seria possível, correção, só temos contas aqui patrimoniais, contas que aparecem em um balanço patrimonial. Associem essas duas frases, né? Conta patrimonial com balanço patrimonial. Mas eu poderia colocar aqui algumas contas de resultado para complicar um pouco. Mas hoje não vai ser o caso. Então é dada uma lista de contas, um valor faltante, se pergunta qual é esse valor. E podemos resolver isso com as equações contábeis. Antes de prosseguirmos para a solução, vamos classificar os elementos patrimoniais, vamos classificar essas contas. Então, caixa é um bem, mercadoria também são bens lá, bens de venda, né? Caixa é um bem numerário. Clientes é um direito a receber dos nossos clientes, eles nos devem, porque vendemos coisas a prazo para eles. Fornecedores é uma obrigação,
Nós devemos aos fornecedores porque eles nos venderam a prazo bens para nós revendermos, isto é, os fornecedores nos deram as mercadorias. ICMS a pagar é uma obrigação tributária. Capital social também é uma espécie de obrigação, mas é uma obrigação especial, porque é uma obrigação não exigível, assim como os lucros a distribuir. Por que não exigível? Por que o capital social não é exigível? Porque ele representa uma origem de recursos que veio lá dos proprietários. E esses proprietários não podem, a seu bel prazer, a seu alvedrio, a qualquer momento, sair da sociedade e retirar o percentual daquilo que contribuíram, mais uma fração do lucro acumulado até então ou do lucro a distribuir. Não é assim que funciona. É necessário uma assembleia, todo um ritual mais complexo para a saída de um sócio. Por isso, se diz que as obrigações que aparecem lá no patrimônio líquido, isto é, obrigações da empresa para com seus proprietários, são obrigações não exigíveis. Nós vamos chamar essas obrigações não exigíveis pelo nome que elas também têm, que é patrimônio líquido. Então vamos usar aqui a equação fundamental da contabilidade para encontrar x, isto é, o ICMS a pagar. Então, nessa equação fundamental da contabilidade, nós trabalhamos com bens, direitos e obrigações com terceiros. Isto é, nós temos a empresa, os proprietários e o resto do mundo. O resto do mundo são os terceiros. O que nós temos aqui de patrimônio líquido, nesse lado aqui da equação, ao lado do patrimônio líquido? Nós temos um capital social de 130 e 209 de lucros a distribuir. Do outro lado da equação, vamos listar os bens, inclusive as nossas incógnitas, bens, direitos e obrigações, e uma obrigação aqui que é a nossa incógnita X. Temos aqui de bens 100 de caixa, 300 de mercadorias, 200 de clientes, e agora vamos diminuir as obrigações. ICMS a pagar, não sabemos o que é o X, né? E 150 que é a nossa obrigação com fornecedores. Completando aqui as somas, vamos ter de patrimônio líquido 339, os nossos bens e direitos do nosso ativo formou 600, e no âmbito aqui das obrigações exigíveis nós temos 150 no nosso X. Só isolar agora o X, vamos ver que o valor de ICMS a pagar é 111. Simples assim, equaçãozinha lá de ensino fundamental para a gente resolver e revelar elementos patrimoniais. Vamos para a próxima lâmina. Foi. Uma outra forma em que esse conhecimento é cobrado é quando se apresenta um balanço patrimonial, forma gráfica, né, do balanço patrimonial, do patrimônio da empresa, e existem lacunas que devem ser preenchidas. Então vamos completar os quadrinhos aqui no momento revista Coquetel. Temos que achar o valor de clientes, o valor do ativo e o total do passivo. Já que sabemos agora que o nosso ICMS é 111, né? Ainda é aqueles mesmos dados. Para encontrar o valor do total do passivo, basta somar acumulando os dados que nós temos aqui e vamos encontrar 600. Sabemos que o ativo é igual ao passivo, então achamos aqui o total do ativo. Clientes. Clientes é igual a esses 600 aqui, total do ativo, diminuído desses outros valores. O que sobrar só pode ser clientes. Então, clientes aqui é 200. Completado aqui o quadrinho. Certo? 600 menos os 100 menos os 300, sobrou ali os 200 para o cliente. Às vezes demora um pouquinho. Próxima lâmina. Uma outra forma é de se apresentar um balanço patrimonial, agora de outra empresa, alguns valores parecidos, algumas contas idênticas, mas agora é outra situação, outro quadro, outra empresa. E se pergunta qual é o lucro, se houve lucro ou prejuízo.
e algumas lacunas, né? A gente não sabe aqui o valor do passivo, não sabemos se houve lucro ou prejuízo, nem o valor desse eventual lucro ou prejuízo, nem o total do ativo. Mas a gente conhece a equação fundamental da contabilidade, que uma das suas formas é ativo igual a passivo, ou ativo igual a passivo exigível mais patrimônio líquido. Então a gente soma aqui o ativo, nós temos dados para encontrar o total do ativo, 730. Naturalmente, na sequência, já que o ativo é igual ao passivo, vamos passar esse valor para cá. Pronto, já sabemos o total do passivo também. E agora basta encontrar esse valor. Faltou um valorzinho só para achar. Se for um valor negativo, tivemos prejuízo. Se for um valor positivo, teremos lucros. E o que é o passivo? É a soma do passivo exigível mais o patrimônio líquido. O que nós temos aqui de total do passivo? 730, colocado aqui no lado da equação. Passivo exigível 250. Também temos de passivo exigível um imposto de renda de pessoa jurídica a recolher. A recolher é o mesmo que a pagar, tá? De 460. E nós também temos o patrimônio total do patrimônio líquido. O patrimônio líquido é formado por um capital social de 130, aqui, mais um lucro ou prejuízo, que eventualmente pode ser no valor negativo. Então vamos agora isolar os termos, né? Fazer aqui as somas, passar para o outro lado e ver quanto sobra. Ficamos aqui 730, tem que ser igual a 840 mais um lucro ou prejuízo. Já vimos que deu prejuízo, que esse valor aqui tem que ser negativo para reduzir esse 840 até 730 e a equação continuar aquilo que uma equação sempre deve ser, uma situação de equilíbrio, né? Então vamos para revelar esse valor, vamos passar o 850 para o outro lado, a equação ficou negativa. Como resultado, teremos 110 negativo. Como é negativo, nós não tivemos lucro. O que tivemos foi prejuízo. Prejuízo acumulado de 110. Colocamos esses parênteses aqui para marcar que é negativo. O total do passivo, então, fechou com 730. É para isso que se usa as equações contábeis, né? Seja a equação fundamental da contabilidade ou a equação mais gráfica ali, ativo igual a passivo exigível mais patrimônio líquido. Por hoje era isso. Vocês sabem o telefone, está disponível lá no EVA, não vou dar aqui nesse canal, porque fica disponível no YouTube também. Então, fiquem à vontade para formular seus questionamentos pelo celular ou pelo WhatsApp, né? Ou pelo canal do EVA da Unisul Virtual. Forte abraço, contem comigo.